Olá, iniciamos o primeiro episódio do podcast Saúde em Pauta, idealizado pelas Promotorias de Justiça de Saúde de Teresina. Sou Eni Pontes e atualmente estou à frente da 29ª Promotoria e 12ª Promotoria de Justiça da capital. A intenção com esse podcast é trazer profissionais da saúde para conversar sobre assuntos relevantes da área. Os assuntos aqui abordados são também temas de projetos desenvolvidos pelas Promotorias de Justiça da Saúde de Teresina. Vamos falar sobre a importância da doação de órgãos. Hoje eu recebo com muita satisfação a coordenadora da Central de Transplantes do Piauí, doutora Maria de Lourdes Veras. Doutora Maria de Lourdes de Freitas Veras é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, residência em Clínica Médica pela Universidade Federal do Piauí, residência médica em Nefrologia pelo Hospital da Lagoa, Rio de Janeiro, mestrado em Nefrologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, especialização em doação e transplantes de órgãos pela Organização Nacional de Transplantes da Espanha, Madrid, membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN, membro da Sociedade Brasileira de Transplantes, ABTO, ex-professora da Uninovafap e UESP, coordenadora estadual de transplantes do Piauí, CESAP. Seja muito bem-vinda, doutora Maria de Lourdes. É uma satisfação imensa trazer a senhora para essa conversa e trabalharmos um pouquinho do nosso tempo com a importância da doação de órgãos e, consequentemente, transplantes de órgãos aqui no estado do Piauí. Para o início, eu queria saber da senhora a sua trajetória na coordenação da Central de Transplantes do estado do Piauí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, porque é uma oportunidade da gente mostrar para a população do nosso estado a respeito de temas às vezes muito importante, que muitas vezes a família ela é chamada para fazer uma decisão sobre doação e que muitas vezes ela não está atenta ou não tomou conhecimento de seus direitos a respeito da doação. E eu estou aqui, doutor Eni, desde o primeiro dia. Eu fui convidada, eu estava chegando do Rio de Janeiro, e eu fui convidada para implantar o serviço de transplantes, porque nós fazíamos aqui no Piauí somente transplante de rim intervivo. Então, os primeiros começaram em 1988. E nós estávamos aqui no comecinho dos anos 2000. O Ministério da Saúde já tinha estabelecido que todos os estados da federação só poderiam, a partir de agora, só realizar os transplantes e doação de órgão quem tivesse as suas coordenações de transplantes habilitadas pelo Ministério da Saúde. Isso era uma exigência para atender a Lei 9434 de 1997. Então, me deram essa missão e nós fizemos, então, a habilitação da Central de Transplantes e demos o primeiro passo, que foi termos as primeiras doações aqui no estado de doadores falecidos. E isso se deu em junho de 2001. E nós tivemos alguns problemas aqui no estado em relação aos outros, doutor Eni, porque a nossa rede pública ela não estava, de uma certa maneira, capacitada do ponto de vista da alta complexidade para realizar esses procedimentos. E isso só foi possível aqui no Piauí com a parceria da rede privada. Então, nós tivemos a parceria de 2 grandes hospitais que já realizavam transplantes, que foram o Hospital Casa Mata e o Hospital Santa Maria. Nós ficamos uma década sem ter a participação na retirada e transplante de múltiplos órgãos da nossa rede pública, né? Então, aí foi a nossa primeira dificuldade. Todos os estados do Nordeste, os transplantes estavam dentro da rede pública e da rede pública federal. Porque nós éramos o único estado do estado do Nordeste que não tínhamos hospital universitário, né? A referência do nosso curso de medicina da Universidade Federal era o nosso hospital estadual Getúlio Vargas. Então, nós iniciamos a nossa rede privada, credenciada pelo SUS. Então, todos esses procedimentos, tanto de retirada, como diagnóstico de morte encefálica e os transplantes,
foram feitos pela rede privada, mas tudo dentro do Sistema Único de Saúde. Então, foi uma maneira que nós conseguimos e demos os nossos primeiros passos. Nessa época, o Hospital Getúlio Vargas só fazia o transplante de córnea. Então, nós já iniciamos com o transplante de córnea. Nós não tínhamos banco de olhos, também era um dos únicos estados que também não tinha banco de olhos. Então, a nossa trajetória também foi bem difícil, porque nós tivemos que ter um apoio de outros estados, como o estado do Ceará, para poder fazer a avaliação dessas córneas para liberar para a nossa população. Muito bem, doutora Maria de Lourdes. É uma trajetória bem longa, né? E atualmente, doutora Maria de Lourdes, como é que está a rede? A rede está estruturada para realizar os transplantes e quais os tipos de transplantes são realizados pela rede pública hoje? Bom, nós iniciamos nessa primeira década, né, inclusive já no primeiro ano, realizando transplante de coração, transplante de rins. Nós já fazíamos o de vivo, entre doadores vivos, e passamos a fazer o de doador falecido e os transplantes de córneas. Então, nessa primeira década, os procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde, de uma certa maneira, era favorável que eles fossem feitos na rede privada. Entretanto, esses procedimentos, eles ficaram, o valor desses procedimentos, eles congelaram, eles ficaram lá. Então, não deu, a partir de 2010, a rede privada saiu do sistema. Eles ficaram alguns anos após fazendo alguns tipos de transplantes, mas toda essa parte nós tivemos que transferir. Foi um momento de transição, foi um momento de queda, porque nós tivemos que passar para a rede privada. Então, nós chegamos nessa época, que é no início do HUT, então nós já pedimos muito apoio na época da fundação, para já ter um apoio lá para detectar esses potenciais doadores, mas tínhamos dificuldade no diagnóstico da morte cefálica. Era muito difícil, porque o hospital não fazia exame complementar. Nós tínhamos que pegar uma ambulância SAMU, pegar esse potencial doador, levar para a rede privada, que faziam esses exames, inclusive só em horário comercial. Então, isso já limitava muito, né? Mas demos esse passo. E começamos a fazer a retirada de múltiplos órgãos no Hospital Getúlio Vargas, né? A partir de 2010, que isso foi um passo importante. Começamos a criar as nossas comissões hospitalares dentro do HGV e dentro do HUT, que eram os dois hospitais de base que davam sustentação para o processo de doação. E já realizávamos nessa época somente os transplantes de córneas e de rins. A partir de 2009 não houve mais nenhum transplante de coração. O Piauí fez 17 transplantes de coração. O primeiro transplantado viveu 15 anos muito bem. E o segundo transplantado ainda hoje está muito bem, né? Mora em Piripiri, o seu Jaime, sempre acompanhado aqui com os colegas. Então, é uma satisfação para a gente ter participado disso. E temos vários pacientes que foram transplantados. A dona Solange, que foi a primeira transplantada em 2001, está muito feliz, né? Está completando 23 anos de transplante de doador falecido. Então, foi um trabalho que foi iniciado de uma certa maneira, com muita dificuldade. Foram um número pequeno, mas essas pessoas que foram beneficiadas, graças a Deus, estão muito bem. Então, atualmente, nós estamos aí realizando transplante de córneas e de rins. E nós temos listas muito grandes. Nós temos nossas listas de rins, nos atuais, 501 pessoas esperando um transplante renal. E na córnea, 424 pessoas. Então, nós temos esse desafio de melhorar esse número de doações para que a gente possa atender essa lista, porque é muito difícil, doutor Eni, quem está na lista precisando de um órgão, né? O rim tem a terapia substitutiva, que de uma certa maneira é um tratamento importante, né? Mas o transplante ele dá uma qualidade de vida infinitamente melhor, mas quem precisa de um coração, de um pulmão, de um fígado, né? Esses não têm outra alternativa. O transplante é a última fronteira do tratamento. Doutora Maria de Lourdes, como o Estado ele pode melhorar, ampliar o número de transplantes e os tipos de transplante, como transplante de fígado, de coração? Já existe alguma discussão sobre isso? Sim. O transplante de fígado, nós temos uma demanda muito grande. Nós enviamos muitos pacientes para tratamento fora de domicílio. Nós temos uma incidência de vírus C aqui ainda muito grande, que evolui para cirrose. E nós estamos já desde 2015 tentando implantar o transplante de fígado. As nossas equipes estão qualificadas. Nós temos profissionais especialistas com a quantidade de horas que passaram no transplante já aceitos pelo Ministério da Saúde. Entretanto, nós não pudemos ainda implantar por falta de condições de infraestrutura no nosso hospital. Em 2015, a nossa equipe foi aprovada, mas nós não tivemos condição do ponto de vista de infraestrutura.
Então, faltavam algumas coisas que eram determinantes, que não deu. Então, nós fizemos uma segunda tentativa em 2019, que era a parte da tutoria, né? Nós tivemos uma aprovação do Ministério da Saúde, junto com o Hospital Albert Einstein. Inclusive, a equipe veio aqui no Piauí, a gente sentou, eles fizeram uma vistoria, mas eles exigiram uma carga horária para os médicos muito alta. E nós não tivemos a disponibilidade desse tempo dos colegas que já vieram do Albert retornar lá e passar 6 meses. E aí a gente deixou, então, para fazer um acordo, né, que nos foi já, de uma certa maneira, até achamos que ia dar mais certo, fazer uma assessoria junto com os colegas do Ceará. Então, tivemos a oportunidade tanto de fazer no HGF como no Hospital Walter Cantídio. E é essa a proposta. Nós somos, de uma certa maneira, atropelados pela pandemia, pelas dificuldades que nós tivemos na época da pandemia. E a própria reforma que o HGV precisava fazer também nesse período não deu continuidade. E estamos retornando agora com essa possibilidade do transplante hepático aqui no estado, com esses processos de melhorias que estão em andamento. Que bom, doutora Maria de Lourdes. É uma notícia muito boa para toda a população que precisa realmente realizar esse tipo de transplante, evitando, inclusive, o deslocamento para outros estados. A senhora se reportou a parte de estruturação da rede para poder iniciar um novo tipo de transplante. Mas em relação aos os 2 outros tipos de transplantes que já temos aqui no estado, que é de córnea e de rins, como melhorar, como ampliar a realização desses transplantes aqui no estado? Para 2024, inclusive, já está determinado nas nossas metas do nosso planejamento estadual para a córnea. Nós estamos em um projeto junto com a Secretaria de Segurança Pública. Nós temos um número, doutor Eni, de chegada de óbitos no Instituto Médico Legal muito alto. O Instituto Médico Legal está fazendo um processo de melhorias. A nossa proposta, junto com a Secretaria de Segurança, do Departamento de Polícia Científica, é que um plantonista nosso fique 24 horas no IML, inclusive com a ajuda do próprio Instituto Médico Legal, que vai passar a ter, a partir de agora, um profissional do serviço social e um psicólogo para atender essas famílias, para acolher essas famílias. E a Central de Transplante se dispôs a fazer um treinamento de todo esse pessoal que está chegando nessa área, no IML, e deixarmos já um profissional do banco de olhos com todos os nossos equipamentos. Uma vez tendo a aprovação, a doação da família, a gente já está no ponto de fazer esses procedimentos cirúrgicos no próprio IML. Por quê? Porque geralmente, doutor Eni, esses pacientes que têm morte violenta, eles não chegam no IML num tempo muito rápido. Então tem essa ocorrência, que tem todo aquele trâmite jurídico até chegar no IML. E às vezes nós só temos 6 horas. Então, se nós não tivermos apostos lá dentro do IML, pode ser que esse tempo não seja suficiente. Daqui que a família chegue, faça toda essa entrevista familiar, né? Então, a gente tem que estar lá. Isso é um projeto que nós vamos implantar. Estamos aguardando, as nossas equipes já estão ficando durante o dia de plantão lá no IML, mas tem muita ocorrência noturna e possivelmente só está aguardando a reforma. Por outro lado, nós já estamos também interiorizando esse processo. Nós temos uma equipe em Parnaíba, no Hospital Regional de Seu Arco Verde. Nós temos muitas doações lá do litoral. Estamos em treinamento já, o pessoal de Piripiri está em treinamento. É uma equipe nossa lá em Piripiri agora, fazendo treinamento com a equipe. Planejamos ainda esse ano chegar em Campo Maior, né? Ao sul é as cidades de Picos e Floriano são referências hoje para AVC, para neurocirurgia. Nós tivemos algumas dificuldades do ponto de vista de logística, porque a logística do norte é muito boa. Nós temos uma parceria com a empresa Guanabara, traz essa córnea dessas cidades gratuitamente aqui para Teresina, e a gente está traçando um acordo de logística com o sul. E o sul também, as grandes cidades, Picos e Floriano, nós temos uma notificação muito grande agora de potenciais doadores. Então, nós queremos já montar realmente equipes que nós possamos fechar protocolo nesses 3 hospitais, EDA lá no norte, Picos e Floriano, também para morte cefálica. Nós já tivemos uma reunião na Secretaria de Saúde com a regulação do SUS e com o SAMU aéreo, da possibilidade de termos potenciais de doadores nessas UTIs do interior
Enquanto nós ainda não podemos, durante esse período, ainda fechar protocolo, porque temos dificuldade no exame complementar nessas cidades, que nós possamos trazer esses potenciadores para a capital. Estamos priorizando leitos de UTI aqui no HGV, para que a gente possa fechar o protocolo, dar o diagnóstico, mostrar para... É um direito que a família tem de ter esse diagnóstico de morte cefálica e dá o direito para a família também se decidir sobre a doação de órgãos. Então, essa nossa para 2004 é tanto na córnea quanto no múltiplos órgãos, pegando já o interior. Nós somos, possivelmente, doutor, aqui no Nordeste, nós somos o único estado que ainda não está com processo de doação no interior, somente na capital. Mas os primeiros passos foram dados pela sua explicação, não é isso? Doutora Maria de Lourdes, para haver o transplante, consequentemente, tem que ter o órgão. Como conscientizar a população a importância da doação de órgãos? Isso é o ponto principal, doutor Eni. Não existe transplante sem doação. É o único procedimento da medicina que tem que ter a participação da nossa população. E a nossa população ela tem que estar consciente desse processo, porque é um momento muito difícil. É um momento que você perde um ente querido e os nossos potenciais doadores todos são vítimas de mortes ou violentas ou mortes súbitas, que são as hemorragias intracranianas. Então, não é aquele paciente que estava doente, a maioria são mortes súbitas. Então, a família está, de uma certa maneira, despreparada psicologicamente para aceitar a morte de um ente querido, que muitas vezes é muito jovem, né? Os potenciais doadores geralmente estão numa faixa mais jovem, e essa conscientização ela tem que ser prévia. A nossa primeira doação de órgãos só foi possível porque a doadora viu na televisão a morte de um dos bateristas dos Titãs lá no Rio de Janeiro, que já tinha manifestado em vida para a família dele que queria ser doador, e ela viu isso, era fã dos Titãs. E ela comentou para a família que se isso acontecesse com ela, ela queria já deixar registrado que seria uma doadora. E nós nem estávamos, doutor Eni, ainda pronto para iniciar. Mas a família chegou lá para mim e disse, nós queremos fazer a doação. Foi um pedido dela. E aí foi quando a gente teve essa atitude de correr para a rede privada, porque a nossa rede ainda não estava pronta. E iniciamos e demos o pontapé inicial. Então, a parte de conscientização da nossa população, ela é realmente muito importante. E esse é um dos problemas muito graves que nós temos, porque nós ainda não conseguimos levar essa mensagem para nossa, do ponto de vista de massificar isso como uma coisa muito importante para o Estado. A nossa taxa de recusa hoje é uma das maiores do Brasil, está em torno de 64%. Então, esse ciclo de notificar o potencial doador, de manter esse potencial doador, porque uma vez em morte cefálica, todos os órgãos começam a entrar em falência. Nós temos que fazer toda essa reposição desses mecanismos fisiopatológicos, fazer o diagnóstico da morte encefálica e entrevistar a família. Então, quando chega, para quem está na fila, já é um número muito pequeno. Então, nós temos que realmente trabalhar em várias frentes. Do ponto de vista de aumentar notificação, de treinar nossos médicos todos da terapia intensiva para manter esses potenciais de doadores, para ter condição de dar a morte cefálica, mas temos que trabalhar com a nossa população para mostrar esse benefício que vem da população e que volta para a população. É a população que precisa. Então, esse é um dos pontos que nós temos que trabalhar ainda muito. E seria uma atividade constante, né, doutora Maria de Lourdes? Não se restringindo apenas ao Setembro Verde. Isso, doutor Eni. Essa atividade ela tem que ser educativa. Ela tem que ser realmente uma política que possa trabalhar, eu acho, desde a criança. Que isso possa estar nas escolas, que isso possa estar na família, estar na sociedade, que ela possa ser comentada na sociedade como um todo. Que isso possa ser divulgada a transparência desse processo, que isso possa mostrar o benefício. Porque a campanha Setembro Verde é uma campanha nacional, todos os estados, né? É importante, mas ela não pode ser única. Então, nós temos que ter toda essa base para que a gente possa manter isso e que a nossa mensagem possa chegar e que as famílias possam se decidir previamente. Perfeito. Doutora Maria de Lourdes, qual a sua avaliação a respeito do diálogo interinstitucional realizado entre as promotorias de saúde da capital, a coordenação da Central de Transplante e os gestores no desenvolvimento do projeto Doando Vidas? Fundamental importância, né? Tanto você pode observar que essa parceria que a gente tem aqui com o Ministério Público, não só do ponto de vista institucional, de que nós temos todos os nossos transplantes intervivos que já vêm aqui, obedecendo à nossa legislação, mas todo esse apoio e todo o projeto
O que nós observamos nesses 2 últimos anos foi aumento, doutor Eni. Nós temos no 2022, 2023 os nossos melhores números. Então, acho que nós estamos ultrapassando as barreiras das dificuldades, né? E essas campanhas todas são muito válidas. Nas campanhas que o Ministério, que o MP fez aqui do Piauí, foi extremamente importante. São vários setores, né? Setores como foi feito aqui, em vários eventos, que pegou jovens, que jovens já possam transmitir para suas famílias. Então, a gente agradece, é o meu agradecimento, né? Que foi extremamente importante. Fiquei muito feliz de um projeto tão valioso desse ter sido premiado a nível nacional. Então, muito importante. Botei nos grupos do Ministério da Saúde, foi muito aplauso, né? E é isso. Eu acho que é um somatório de forças. Nós temos que somar forças aqui no nosso estado, de todo o segmento da sociedade, de todos os órgãos, para que a gente possa atingir nosso objetivo. Então, sigamos juntos, não é isso, doutora Maria? Sigamos juntos, com certeza. Por fim, doutora Maria de Lourdes, as metas do transplante no estado do Piauí para o ano 2024. Bom, as nossas metas, elas a gente espera alcançar, né? Esperamos muito, mas são de melhorias. Nós temos hoje, doutor Eni, uma pessoa que entra hoje aqui no estado para receber um transplante de córnea, ela vai esperar 1 ano e meio, há muito tempo. Então, nós queremos chegar aí a 4 meses. De 4 a 6 meses é a nossa meta. Então, nós estamos vendo toda essa parte. Nós temos esses potenciais doadores, já estão em coração parado. Nós temos que chegar a tempo e entrevistar e trabalhar junto com a conscientização da nossa população. Em relação à morte cefálica, nós precisamos muito chegar no interior. Porque o que acontecia anteriormente é que todo paciente neurocrítico, vítima de lesões graves cerebrais, eles vinham para o HUT. E hoje nós temos descentralizado, que foi uma coisa muito boa, que a gente tem que aplaudir isso, do paciente que está lá no litoral, em Parnaíba, em Picos, e em Floriano, não venha mais para cá, que tem um atendimento muito rápido. Foi muito importante essa desenvolvida pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Piauí em relação à linha do AVC e do IAM, principalmente aqui relacionada a gente, o AVC. Então, nós precisamos chegar agora de dar o diagnóstico lá também. Nós precisamos, primeiramente, nessas 3 grandes cidades, onde tem a referência para o paciente neurocrítico, que a gente possa fechar esse diagnóstico, e as nossas equipes vão até lá fazer essa retirada. Em Parnaíba, nós já temos 2 colegas, que eram nossos aqui do HGV, que já estão em Parnaíba para compor essa equipe de retirada. Parnaíba tem uma pista de aeroporto muito grande, inclusive internacional. É muito fácil outros estados virem até aqui para pegar o fígado, né? Tem uma acessibilidade muito grande. Então, nós precisamos, é uma das nossas metas também, descentralizar, sair da capital e chegar nessas macro-regiões. Como a iniciativa privada, através de instituições filantrópicas, podem contribuir com todo esse processo? A iniciativa privada ela é sempre muito bem-vinda. Tanto é que no transplante de córnea, né, a nossa grande lista está na rede privada. Né? 80% da nossa lista está na rede privada, credenciada pelo SUS. São pacientes atendidos pelo SUS, que muitas vezes chegam até a central de transplante para agradecer o tratamento que teve, né, de hospitais de referência aqui do nosso estado. E nós temos a felicidade agora de termos também uma parceria que logo chegará, que é a Fundação Lions Clube Teresina Cidade Verde, que está chegando aqui na capital, para trabalhar agora junto conosco na captação de córneas. Isso é importante. A gente ampliar esse território de buscas, né, com a rede privada, onde eu sei que tem a filantropia trabalhando, tem um trabalho excelente, como Goiânia, como Caxias do Sul, como o próprio Sorocaba. Então, isso vai ser muito bem-vindo e com certeza vai nos ajudar bastante. Muito obrigado, doutora Maria de Lourdes, por todo o trabalho que a senhora tem desenvolvido durante esses anos e por ter essa singeleza, essa tranquilidade de transmitir informações históricas em algum momento e informações de grande expectativa para a melhoria de todo o processo de doação e, consequentemente, de transplantes. O Ministério Público continuará, sim, como parceiro fundamental em toda essa sistemática. É isso. Só tem, como promotor da saúde, só tenho a agradecer todo o seu empenho, disposição e compreensão para o nosso trabalho ser somador de esforços para com a Central de Transplante e toda a rede de transplante do estado do Piauí. Muito obrigado mesmo. O agradecimento aqui é recíproco, porque eu que agradeço bastante, né, várias conquistas que nós tivemos nos últimos anos. Teve o braço do Ministério Público, não só para a Central, como a própria PrEP.
Então, doutor Eni, é o nosso agradecimento. Não só a Central de Transplante, mas todas as equipes, a nossa lista de espera, que com certeza os pacientes que estão na lista estão vendo esse trabalho brilhante que é realizado aqui no Ministério Público do Piauí. O nosso agradecimento, doutor Eni. Isso é recíproco. Muito obrigado, doutora Maria. Encerramos nosso primeiro podcast Saúde em Pauta, aqui no Ministério Público do Estado do Piauí. Em breve, o segundo podcast dentro desse seriado. Muito obrigado.